Em junho de 2024, o streamer Lacey e seu amigo Clix estavam fazendo uma transmissão ao vivo IRL em Miami, Flórida. Os dois estavam apenas passeando pela cidade e se divertindo. O que eles não imaginavam era que essa live acabaria salvando a vida de alguém. O incidente aconteceu algumas horas depois do início da transmissão, quando eles sentaram no Starlight Hotel Café para almoçar. Enquanto esperavam para fazer o pedido, um homem se aproximou da mesa vestindo apenas um short verde neon. Inicialmente, Lacey e Clix assumiram que ele era apenas mais um fã animado para conversar com seus streamers favoritos, algo bastante comum para criadores de conteúdo IRL populares. No entanto, algo naquele jovem parecia estranho. Ele tentava manter uma conversa, mas suas palavras estavam arrastadas e nada do que ele dizia fazia sentido. Os streamers imaginaram que ele estava bêbado ou sob efeito de alguma droga. Para criar conteúdo, eles até brincaram um pouco com ele antes de voltarem a focar na transmissão. Porém, o homem continuou rondando o local, agindo de forma estranha e dizendo frases sem sentido por cerca de meia hora, até finalmente ir embora de vez. Os streamers simplesmente classificaram isso como uma interação estranha com alguém sob influência de alguma substância e seguiram com a live. Mais tarde, Lacey fez um vídeo editado da transmissão e o publicou em seu canal do YouTube. Foi então que ele recebeu um e-mail que o fez perceber a importância do que haviam gravado. 2 dias depois, Lacey recebeu um e-mail de um homem chamado Train, que afirmava ser irmão do cara de short verde. No e-mail, ele escreveu: "Olá, meu nome é Trent Coleman, e meu irmão mais novo, que estava desaparecido em Michigan, apareceu na live do Clix e do Lacey em Miami. Ele estava vestindo shorts verdes, e eles estavam zombando dele. Ele não está sob efeito de drogas, ele é esquizofrênico e tem 17 anos. Se alguém puder entrar em contato comigo sobre isso, eu ficaria muito agradecido. Ele está desaparecido há 3 meses, e seu caso foi classificado como homicídio em Michigan, na maioria dos casos. E-mails como esses são apenas trolls tentando zoar os criadores de conteúdo. No entanto, depois de algumas pesquisas, Lacey descobriu que Trent estava realmente dizendo a verdade e postou essa nova informação no Twitter, dizendo: "Há 3 meses, um garoto de 17 anos desapareceu e seu caso foi classificado como homicídio. Ontem, durante a live, ele se aproximou de mim e do Clix, e agora sua família sabe que ele está vivo e em Miami. Eu não tinha certeza se deveria tornar isso público, mas espero que, de alguma forma, isso ajude a encontrá-lo para sua família." Em resposta ao seu tweet, Lacey também anexou um artigo que fornecia mais detalhes sobre o caso. Aparentemente, o adolescente se chamava Troy Coleman e estava desaparecido de sua casa em Michigan desde maio de 2024. De acordo com o artigo, Troy foi visto pela última vez em Mount Morris Township por volta das 9h30 da manhã do dia 17 de maio. Nos 3 meses desde seu desaparecimento, ele de alguma forma viajou de Michigan até Miami sem medicação, sem dinheiro e sem uma explicação clara de como chegou lá. Isso era extremamente preocupante, considerando que a falta de sua medicação essencial para a esquizofrenia era conhecida por causar alucinações graves. Seu reaparecimento repentino só aprofundou o mistério. Sem pistas e sem uma explicação lógica, a polícia de Michigan ficou tão perplexa que chegou a investigar seu caso como um possível homicídio. O fato de Troy ter aparecido aleatoriamente na live de Lacey e Clix, e seu irmão ter assistido à transmissão, foi nada menos que um milagre. Mas de alguma forma, as coincidências continuaram a se acumular, e o que aconteceu a seguir tornou tudo ainda mais estranho. Enquanto Troy ainda estava na live, outro jovem fã se aproximou dos streamers e tentou iniciar uma conversa. No entanto, antes que ele pudesse sequer se apresentar, Troy o interrompeu novamente e começou a dizer algo para o garoto. Ele ainda falava de forma incoerente, o que deixou os streamers ainda mais desconfortáveis e confusos sobre suas intenções. Durante esse momento, ele também entregou ao jovem o copo de isopor que estava segurando. O garoto rapidamente deu um gole no que quer que estivesse no copo e se afastou. O cameraman de Lacey percebeu a troca e imediatamente chamou a atenção do streamer. A essa altura, eles estavam convencidos de que Troy estava sob efeito de drogas, o que levantou uma preocupação séria. Ele havia acabado de dar ao garoto algo adulterado. Sem querer ignorar a situação, Lacey decidiu confrontar Troy, perguntando diretamente o que havia no copo. Mas, para sua surpresa, a resposta de Troy foi muito mais coerente do que o esperado. Ele simplesmente afirmou que era apenas um refrigerante do Beacon Hotel. What was in the drink? What was in that drink? In the drink? Yeah. You gave it to him. It was Coke from Beacon Hotel. Like Coca-Cola? Alright. Making sure. You gave it to the kid. I gave it to a kid. Essa interação coincidente deu às autoridades a pista crucial de que precisavam. Troy, de fato, estava hospedado no mesmo hotel que mencionou. A partir daí, não demorou muito para que os investigadores o localizassem e o reunissem com sua família, que ficou emocionada por tê-lo de volta. Em uma entrevista posterior ao site People.com, o pai de Troy, Weston Coleman, compartilhou ainda mais detalhes comoventes sobre o que seu filho passou. Segundo ele, Troy queria visitar a Flórida para encontrar e conhecer celebridades. Ele pesquisou online e economizou o máximo de dinheiro possível antes de partir. Troy conseguiu chegar a Atlanta de ônibus, mas foi lá que as coisas começaram a dar errado. Durante sua estadia na cidade, ele foi roubado e perdeu tudo o que tinha. Sem nada,
Ele viajou o restante do caminho até Miami completamente sem dinheiro. Apesar das dificuldades, sua família ficou imensamente aliviada ao saber que ele ainda estava vivo e bem, com seu pai afirmando: "Estou apenas feliz por ele estar vivo neste momento e ainda não posso acreditar que o encontramos. Todos nós nos sentimos muito melhor e agradecemos a todos. Pelo que pude encontrar, Troy tem vivido com sua família em Michigan desde então e conseguiu se manter longe de mais problemas." No dia 8 de maio de 2021, uma mulher chamada Melly Paralis estava dirigindo pela estrada Packer Drive Northeast, ao lado do rio Rogue, em Belmont, Michigan. Ela e suas duas colegas de quarto estavam voltando para casa após uma noite de diversão e estavam todas de bom humor. No entanto, seus sorrisos desapareceram rapidamente quando se depararam com uma cena horrível por volta das 2h30 da manhã. Enquanto dirigiam perto da área de Rogue Hollow, uma das passageiras avistou uma figura estranha à beira da estrada. Esse encontro foi extremamente assustador, mas também despertou a curiosidade do grupo e, após alguma deliberação, decidiram dar a volta para verificar o que tinham acabado de ver. What the Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the Oh. They were soaked. Eles viram o que parecia ser uma jovem encharcada dos pés à cabeça, como se tivesse acabado de sair do rio próximo. Ela também parecia estar chorando, batendo a cabeça no asfalto e acenando por ajuda. Mali postou o vídeo desse encontro no TikTok, e ele viralizou instantaneamente, levando as pessoas a criarem todo tipo de teoria absurda sobre fantasmas, espíritos, etc. No entanto, por mais malucas que as teorias tenham ficado, Mali depois postou vários vídeos desmentindo-as e revelando o que realmente aconteceu. Segundo ela, eles continuaram circulando e passando pela mulher perturbada várias vezes depois de gravar o primeiro vídeo, para garantir que ela estava bem. Embora nenhum deles tivesse coragem de sair do carro e se aproximar dela, ligaram para a polícia e esperaram por perto até que a ajuda chegasse. A mulher foi então levada para um hospital próximo, onde recebeu tratamento por exposição ao frio. Acontece que, de alguma forma, ela caiu no rio Rogue pelo lado leste e nadou até a estrada. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Depois de recuperar um pouco da compostura, Mali também revelou que a mulher era de Kalamazoo, uma cidade a mais de 60 milhas, cerca de 96 quilômetros, de onde foi encontrada. No entanto, ela não tinha nenhuma lembrança de como chegou a Belmont, ou de como caiu em um rio tão longe de casa. Pelo que sabemos, ela provavelmente estava passando por um colapso mental severo, onde sua perda de memória foi causada por uma condição rara conhecida como estado de fuga. Para quem não sabe, o estado de fuga é uma condição rara em que uma pessoa perde repentinamente a memória e começa a agir como se fosse outra pessoa. Ela pode sair vagando, viajar longas distâncias ou fazer coisas completamente fora do comum, sem perceber que algo está errado. Esse estado geralmente é desencadeado por estresse extremo ou trauma e, quando termina, a pessoa normalmente não tem nenhuma lembrança do que aconteceu. Embora essa condição seja bastante rara, todos os sinais indicam que foi exatamente isso que aconteceu com essa misteriosa mulher de Kalamazoo, especialmente porque as autoridades mais tarde encontraram o carro dela estacionado atrás de uma casa aleatória a leste do rio. É provável que ela mesma tenha dirigido até aquele bairro, mas sem nenhuma memória de ter feito isso, o que se encaixa perfeitamente nos sintomas conhecidos do estado de fuga. Mali também compartilhou seu vídeo em um grupo local do Facebook, na esperança de encontrar mais respostas sobre o que aconteceu. Infelizmente, as respostas que ela recebeu não foram tão úteis quanto esperava, já que a maioria das pessoas da vizinhança acreditava que os gritos e os barulhos não passavam dos sons de um animal selvagem, como um coiote. Vi essa pessoa entre Van Damme e Packer Woods por volta das 22h15 de sexta-feira. Perguntei se ela precisava de ajuda e ela respondeu que não. Outra pessoa também mencionou ter ouvido falar de uma mulher que entrou na casa do vizinho, gritou "Olá" 3 vezes e depois saiu sozinha. Embora isso fornecesse mais evidências para apoiar a teoria do estado de fuga, essas respostas ainda deixavam uma questão essencial sem resposta. Quem era ela? Mali tentou entrar em contato tanto com a polícia quanto com o hospital em busca de respostas. Mas, apesar de sua insistência, os policiais e a equipe do hospital se recusaram a revelar o nome verdadeiro da mulher. Dito isso, ainda temos informações suficientes para fazer uma suposição bem fundamentada. Com base em tudo que pude descobrir, a mulher misteriosa do vídeo perturbador era, muito provavelmente, Maijo. Ela era uma chinesa de 28 anos que desapareceu de Kalamazoo em 6 de maio de 2021. Antes de seu desaparecimento, ela contou aos amigos que sentia que estava sendo seguida por um perseguidor que conheceu online. Infelizmente, esses são os únicos detalhes públicos sobre seu caso. Não consegui encontrar respostas claras sobre se o perseguidor era real ou se ela estava apenas sobrecarregada pela paranoia.
De qualquer forma, o medo constante e o estresse de se sentir vigiada provavelmente a levaram a entrar em alguma variação do estado de fuga que discutimos anteriormente. Esperamos que ela tenha recebido o apoio psicológico que tanto precisava e que agora esteja em um estado mental melhor do que antes. Em 3 de agosto de 2013, James DiMaggio, de 40 anos, convidou a amiga da família Christina Anderson e seus 2 filhos, Ethan, de 8 anos, e Hannah, de 16 anos, para sua casa em Boulevard, Califórnia. Ele afirmou que era apenas uma visita de despedida antes de se mudar para o Texas. Algo que não parecia incomum. James era um amigo próximo de Christina e seu marido Brett há bastante tempo, sendo quase como um tio para as crianças. Como Brett estava fora por 3 meses a trabalho no Tennessee, James ajudava a família regularmente, inclusive levando Hannah para suas aulas de ginástica. No entanto, o que parecia um convite inocente rapidamente se transformou em um pesadelo horrível. Em 4 de agosto, os avós das crianças ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento da família, pois não conseguiram contato com Christina durante o dia. Eles também informaram a polícia sobre a visita planejada à casa de James. Quando os investigadores chegaram ao local, a casa já estava em chamas. Os bombeiros foram acionados e conseguiram conter o incêndio, mas era tarde demais. Dentro da casa carbonizada, foram encontrados os corpos de Christina Anderson, seu filho Ethan, e até mesmo o cachorro da família. Embora pudesse parecer um trágico acidente, a realidade era muito mais cruel. A autópsia revelou ferimentos graves em Christina, incluindo marcas de abraçadeiras plásticas nos tornozelos e braços, sinais de fita adesiva no pescoço e boca, múltiplas fraturas no braço direito e nas 2 pernas, um corte no pescoço e evidências de pelo menos 12 golpes fortes na cabeça. O pequeno Ethan também apresentava múltiplas fraturas pelo corpo. Apesar da cena horrível, não havia sinais de James ou Hannah na casa. Logo, os investigadores ligaram os pontos e perceberam que James DiMaggio era o responsável pelo crime brutal. Ficou claro que ele havia planejado os assassinatos não apenas por violência, mas com o objetivo de sequestrar Hannah. Suas ações foram meticulosamente calculadas e motivadas por uma obsessão doentia. Diante dessa descoberta, a polícia emitiu um alerta Amber em todo o estado, na esperança de obter qualquer informação sobre o paradeiro de James e Hannah. Durante a investigação, foram encontradas imagens de câmeras de segurança mostrando James passando pelo posto de controle da patrulha da fronteira em Pine Valley por volta das 22 horas. Isso levou à realização de uma grande operação de busca que se estendeu por toda a costa do Pacífico, desde a Colômbia Britânica até a Baixa Califórnia. Apesar dos esforços massivos e das centenas de horas de trabalho, a busca não teve sucesso. Cada pista parecia levar a um beco sem saída, e as chances de resgatar Hannah com vida diminuíam a cada dia. Tudo parecia perdido. Até que, 3 dias depois, 2 cavaleiros avistaram um homem e uma garota enquanto percorriam uma área remota da região selvagem de Cascade, Idaho. Eles haviam visto a notícia do desaparecimento de Hannah na televisão e reconheceram imediatamente a jovem e seu sequestrador. Eles relataram o avistamento às autoridades, que iniciaram uma investigação na área. Pouco depois, encontraram o carro de James, com as placas removidas para evitar a identificação. No entanto, levaram mais 3 dias para localizar o acampamento onde James estava escondido. O FBI utilizou um jato com uma câmera sofisticada de longo alcance para monitorar a área a milhares de metros de altura. As imagens captadas confirmaram a presença de Hannah. Em 10 de agosto, o FBI assumiu a missão de resgate e mobilizou uma equipe tática. Eles mantiveram James sob vigilância, aguardando o momento certo para agir. No entanto, como ele permanecia próximo de Hannah o tempo todo, a equipe teve dificuldades para avançar sem colocar a jovem em risco. Felizmente, em determinado momento, James se afastou para recolher lenha. Enquanto isso, Hannah avistou um helicóptero de resgate e começou a acenar por ajuda. Essa foi a oportunidade perfeita, e o FBI não hesitou. Rapidamente, a equipe entrou em ação e conseguiu resgatar Hannah em segurança. Percebendo a operação de resgate, James pegou uma de suas armas e atirou contra um dos agentes. Em resposta, a equipe retornou o fogo, atingindo James 6 vezes na cabeça, nos braços e no torso superior. Ele morreu no local, e Hannah finalmente estava segura. Apesar de ter vivido uma das experiências mais traumáticas possíveis para uma adolescente, Hannah conseguiu se recuperar completamente. Hoje, com 27 anos, ela vive feliz ao lado de seu marido e de seu filho de 1 ano em Vancouver, no Canadá. No dia 27 de maio de 2013, por volta das 16 horas, Robert McDonough, de 73 anos, desapareceu de sua casa em Portland, Maine. O desaparecimento de uma pessoa idosa já é, por si só, extremamente angustiante. No entanto, o que tornava a situação de Robert ainda mais grave era o fato de que ele também sofria de demência. Para aqueles que não sabem, a demência é uma condição mental que dificulta a lembrança de informações, o raciocínio claro e até mesmo o reconhecimento de rostos familiares. Pessoas com demência podem esquecer desde seus próprios nomes até os rostos de entes queridos, deixando-as confusas sobre onde estão ou como chegaram ali.
Isso pode incluir também o esquecimento de onde moram. Para alguém com demência, sair de casa pode rapidamente deixar de ser um simples erro e se transformar em uma situação de risco de vida. Uma pessoa com perda de memória não está apenas perdida no sentido de direção, mas também no sentido de identidade e percepção. Ela esquece como cuidar de si mesma, como reconhecer o perigo e como tomar decisões em um mundo cada vez mais hostil. Essas condições já podem ser letais para um jovem adulto saudável. E o perigo se multiplica para um idoso frágil tentando navegar por um mundo que já não faz sentido para ele. Robert poderia facilmente ter vagado para o meio do tráfego, ou caído em uma área isolada, sem que ninguém soubesse. Em resumo, sua vida estava em extremo perigo. Por isso, as autoridades agiram rapidamente após receberem o relatório de desaparecimento e iniciaram uma busca em todos os cantos da cidade poucas horas após seu sumiço. Spent more than 14 hours searching an area of Leamington after 73-year-old Robert McDonough, who has dementia, disappeared Monday afternoon. Around 6 a.m., search teams were briefed and started to intensify their effort. It was going into the second operational period, which means we're starting to ramp up, using a lot of GPS technology. Well, again, we'd have our pilots, we'd have ATVs, canines. No entanto, a equipe estava tendo dificuldades para descobrir para onde Robert poderia ter ido. Quando alguém com demência desaparece, procurá-lo não é como buscar uma pessoa que simplesmente se perdeu. Na maioria dos casos, essas pessoas nem sequer percebem que estão perdidas. Elas podem caminhar sem rumo, ou até refazer os mesmos passos repetidamente sem nunca chegar a um local familiar. Sua confusão pode levá-las para qualquer direção, afastando-as ainda mais de onde deveriam estar. Mas então, cerca de 14 horas após o início das buscas, algo inesperado aconteceu. No dia 28 de maio, às 6h30 da manhã, um repórter de uma emissora local de Portland estava gravando uma reportagem sobre o desaparecimento de Robert na rua quando, do nada, um homem idoso entrou no quadro da filmagem. A princípio, o repórter o ignorou, assumindo que era apenas mais um transeunte. Mas após alguns momentos, ele de repente percebeu quem era aquele senhor. Era Robert McDonough, ou Bob, como era chamado, o homem que todos estavam procurando. Anybody give a phone call? Calling the warden service. They're at the apartment. This is Bob. This is you identify him as Bob McDonough? I think so. It's Bob McDonough. Yeah. He looks a lot like a guy. Watch yourself. Yeah. That's Bob McDonough. Felizmente, ele estava completamente ileso, apesar de ter passado a noite toda no frio. Ao perceber sua identidade, a equipe de reportagem entrou em contato imediatamente com as autoridades e, em pouco tempo, Robert foi reunido com sua família. No entanto, aqui está o ponto. O retorno de Robert dessa maneira não passou de um golpe de sorte. Embora sua história tenha tido um final relativamente feliz, ela poderia facilmente ter se transformado em uma perda irreparável. Qual destes casos mais te chocou? Diga nos comentários. Enviem suas sugestões para próximos vídeos.